E fala aí, pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal pra gente falar de The Beginning of the End, né? Capítulo 102. E assim, nossa, cara, que começo divertido. Nossa, divertidíssimo, cara. Incrível, muito bom, cara. Como eu já falei aqui, já canso de falar, Tess é a melhor de todas. Não tem, cara. Sei que vai ter aquele grupo lá da Jasmine e tal, mas tá, até tá. Mas não, Tess é melhor e, cara, ela toda envergonhada ali no começo foi sensacional, treinando na janela ali. Muito bom, cara, muito bom. Enfim, a gente começa ali, né, vendo a Tess ali correndo pelos corredores ali, desesperada ali, pensando ali, não acredito, cara, eu beijei ele mesmo, não acredito nisso, meu Deus do céu. E foi o meu primeiro beijo, não sei o que e tal. Será que eu fiz direito? Será? Não sei, cara. Ela fica meio tentando beijar a janela ali, né? Tipo, vendo se tá fazendo certinho ali, refletindo o rosto dela ali. Tá muito fofa ela, cara. Ah, sensacional. E ela pensando ali, tipo, caramba, ele vai ficar pensando que eu sou uma pervertida, uma tarada, que não sei o que. Ele vai ficar pensando isso aí. Aí ela pensa ali em voltar pro quarto e falar que foi, ah, trolei você, e foi brincadeira, foi tudo brincadeira. Não, não faça isso, pelo amor de Deus, não. Agora já foi, agora tem que encarar aí as consequências aí. Mas aí ela pensa melhor e vê que fez o certo, porque senão o relacionamento deles vai continuar na mesma ali. Porque ela fala ali que, tipo, ele só vê ela como uma criança ali, só trata ele como uma criança ali, como uma irmãzinha ali e tal. E ela quer que o relacionamento deles vá pra frente e tal. Ou seja, já deixou claro ali que ela realmente gosta mesmo, de verdade mesmo dele, não é amizade nem nada, não. Ela gosta mesmo dele ali. Agora, tipo, bateu o martelo ali, 100% de certeza, ela gosta mesmo dele e tal. Aí ela começa a pensar, aí que foi engraçado, cara. Ela começando a pensar ali, ah, mas e daí também se ele não gostar de você? E daí? E daí se ele não gostar de mim? Afinal, eu sou uma maga forte e tal, sou inteligente, bom, até que eu não sou feia e tal. É ele que vai estar perdendo, cara, é ele que vai estar perdendo, ele que vai se ferrar se não for comigo. Ela fica pensativa ali, aí desiste, vai embora ali. Sensacional, cara, esse momento aí. E aí nós vamos pro quarto do Art, né? Ele tá ali com uma cara de assustado ali, tá tipo pasmo ali e tal. Engraçado é a cara da Silvia ali. A Silvia tá só no cantinho ali olhando ele assim. O que ele tá pensando, cara? Aí ele, você vê os pensamentos dele ali pensando: caraca, eu beijei a Thaís, cara, eu não acredito. Será que agora eu sou um criminoso? Aí ele fica pensando isso aí. Isso aí é sensacional, ele pensando nisso daí. Só que não, ele. Não. Na verdade, esse meu corpo atual aqui, ela é até mais velho do que eu e tal. E nessas idades aqui, as pessoas nesse mundo aqui, elas até casam já nessa idade aí e tal. E a Silvia só olhando ele. A Silvia é sensacional também. A Silvia é muito boa. Enfim, depois de passado toda essa parte aí, né? Passam ali alguns dias ali, né? As aulas já estão prestes a recomeçar e a escola só está comentando ali sobre que eles vão ter aula com um novato e tal. Mal sabem eles quem é esse novato aí e tal. E tipo, a gente vê ali o Art, ali, a diretora e o cientista malucão lá conversando ali e tal. O Art tá comentando ali se até já conseguiu assimilar o núcleo lá do monstro do pântano, né? E a diretora fala ali, né? Ué, por que você não vai lá e pergunta pra ela? Eu sou tua mensageira, alguma coisa assim? Bom, não falou com essas palavras aí, mas deixou claro ali, cara. E a diretora já tá ligada ali, que os dois ali já estão meio que tem aquele relance ali e tal. Tá dando uma de cupido ali, vamos dizer assim, né? Bem de levinho ali, mas. Aí, e mostra ali o Art ali, lembrando ali, tipo, ele já tá evitando ela, cara. Ele não, tipo, ela passa no corredor, ele vira, vai embora ali, tá evitando o assunto ali, né? Cheio de bobeira, rapaz, vai atrás da garota. Enfim, mas a diretora fala ali que não se preocupa não, ela tá indo bem, o avô dela tá lá com ela treinando ali, só que ele vai ter que ir embora em breve, né? Voltar pra Vila dos Elfos lá, mas aparentemente tá tudo correndo bem ali. E o Gideon, né, ele acaba interrompendo todo mundo ali com aquele jeitão dele doido de ser, né, pra mostrar a nova invenção dele. Ele tá todo entusiasmado ali, né? Ele fez tipo uma sala de treinamento ali, bem estilo X-Men mesmo. Aquela sala de treino deles ali e tal. E é bem bonitão mesmo ali, eu acho que fica todo. Caramba, é bem da hora mesmo essa sala aqui. Gostei bastante do cenário, ele fica até bolado, o Gideon fica. Não, não é pra prestar atenção no cenário, não, presta atenção no robô ali, no Toby, que era um robô ali que ele fez pro treino, né? Que era tipo como se fosse. Tipo um cortezinho aqui rápido no vídeo, né? Probleminha técnico, mas já voltamos. E tipo, tá falando, ó, meu robô aqui é incrível, que ele tem um poder de um mago aí
forte pra caramba ali, de nível médio e tal. É incrível, um robô sensacional. E eu acho, não, vou dar uma testada nesse robô aí. Aí ele já invoca aquelas chamas azuis dele ali. Caramba, esse enche um robô de pancada ali, cara. E ele já destroçou o robô inteiro ali. Parece que o Art tava descontando ali, descontou tudo no robô ali. Parece, né? Que detonou um robô ali. O cara fica, caramba, deu um trabalho fazer isso daí, rapaz. Poxa. Enfim. E aí a gente tem um grande mistério do capítulo ali, né? Que a gente vê uma outra região ali, parece que um outro local ali, talvez longe, não sei, não dá pra ter certeza ainda. Engraçado que no começo ali, quando começam a mostrar esse local ali, mostra uma fortaleza flutuante ali, né? Tipo uma ilha flutuante ali. Será que foi só escolha estética ali ou tem alguma relevância aquela ilha ali, né? Não sabemos. Mostra ali uma espécie de caverna ali, a gente vê vários monstros mortos ali, e os cavaleiros estão falando ali que, bom, esses monstros aqui parecem que estão um pouco diferentes ali, tal, com uma coloração diferente, até um pouco maiores ali, e a gente vê que tem um cavaleiro principal ali, né, vamos dizer, o líder ali da expedição, talvez ali, que eles chamam de o Lança, né, o Baryon, falando que a situação pode ser mais grave do que eles pensam, né. Ele está segurando enfim, probleminha técnico aqui, e eles falam aí que é o tal do Lança Arion, né, falando que a situação é muito grave ali, talvez pior do que eles pensavam, e ele está segurando, tipo, uma identificação ali, como se fosse uma parte ali de uma armadura ali, da decoração ali da armadura de algum soldado ali. Será que algum conhecido morreu naquela caverna ali, talvez? Não sei. Ficou esse mistério ali no ar, a gente não sabe. E outra coisa, assim, eu não tenho certeza, assim, não dá pra cravar aqui, mas esse cara aí não é o tal irmão brabão lá do Lucas? Tenho quase certeza que é ele, cara. Não vou cravar ainda não, mas tenho quase certeza que era ele, cara. O irmão lá do Lucas ali, que os caras falam que não desafia o Lucas não, porque o irmão dele é brabo, o cara é maluco. Se eu não me engano é esse cara aí. Mas enfim, né? Vamos tocar nesse mistério aí pra ser resolvido aí no próximo capítulo, né? Ou mais pra frente, talvez. Não sei se eles já vão abordar essa parte aí já no próximo, né? Vamos ver o que eles vão fazer aí. Mas gostei demais do capítulo, cara. Esse momento aí da 10 e arte aí são sensacionais, cara. Muito bom. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez aí, agradeço seu tempo, sua paciência. Deixa o like se você gostou. Se inscreve no canal, tem muito vídeo bacana pra você. Tem animes, mangás, manhwas. Faço recomendações de obras pra vocês. Tem um quadro onde fala de grandes momentos dos animes. E, bom, comenta aí também o que você está achando aí da obra. Você também é que nem eu, torce pro casal Tez e Arte, ou você prefere Arte e Jasmine, ou Arte Kathleen, enfim, comenta aí o que você acha. E, bom, compartilhe o vídeo aí com mais pessoas, divulgue o canal para seus amigos, seus parentes, seus inimigos, para quem você quiser. E vou ficando aqui, até a próxima.